Qual foi o motivo mais absurdo pelo qual você já ouviu falar de alguém cancelando o casamento? Meu tio italiano cancelou o casamento porque a família da noiva não serviu lasanha na recepção do casamento. Ele acabou se casando com uma irlandesa cuja família aceitava servir lasanha na recepção. Parece absurdo, mas quem sabe o que mais estava acontecendo? De certa forma, não se trata de lasanha, mas de comunicação, compromisso e tratamento do noivo como parceiro igual. É um indicativo de como seria todo o relacionamento. Eu ia ser convidado de um casamento e descobri que ele havia sido cancelado 2 semanas antes. A noiva descobriu que o noivo havia conseguido um desconto significativo no preço do local e ficou com muita raiva porque qualquer coisa em seu casamento custasse menos do que o prêmio. Tenha em mente que este foi o local dos seus sonhos que ela escolheu. Ela estava furiosa porque seu noivo era mesquinho ou algo assim. Nunca fui muito próximo de nenhum deles, mas a última coisa que ouvi é que eles nunca se casaram. Ele se esquivou de uma bala. Bride cancelou o casamento uma semana antes, porque ela era uma adulta hardcore da Disney e lhe foi oferecido um emprego temporário na Disney. Segundo ela, não poderia perder a oportunidade dos seus sonhos. Pessoas que traíram o cônjuge, por que você fez isso? Insegurança. Sempre procurei alguém que me fizesse sentir mais desejável, como se fosse um jogo de obter o máximo valor. Depois que amadureci emocionalmente, percebi como era terrível conviver comigo e a dor que causava às pessoas. Meu ex disse que não estava mais interessado sexualmente em mim. Obviamente, eu deveria ter saído naquele momento, mas com os filhos e o impacto financeiro do divórcio, trapaceei apenas para atender a essa necessidade. Mais tarde, finalmente me divorciei, e foi caro, mas um alívio. Meu parceiro me traiu logo depois que eu tive seu filho. Eu queria ir embora, mas me convenci a ficar. A logística de ter um bebê e os cuidados 24 horas por dia são um desafio por si só. Ele se recusou a fazer sexo comigo. Em algum momento alguém me colocou em um ponto fraco. Algo entre a exaustão, a baixa autoestima e a simples oportunidade de ter um orgasmo eram fortes demais para mim. Estou profundamente envergonhado. Pouco depois consegui terminar o relacionamento. Eu deveria ter saído antes. Alguém dizendo que você é linda, talentosa e especial depois de ser invisível pode parecer uma droga. Não espero simpatia de ninguém pelas minhas ações. Mas tenho muita simpatia pelos outros agora. Qual é a única coisa que você nunca contará para sua namorada? Que eu sei que ela me traiu e a única razão pela qual não a deixei é porque as taxas de juros da hipoteca são um pouco altas, então não posso comprar confortavelmente para ela metade do patrimônio que temos na casa. Consegui uma avaliação, uma pré-aprovação de hipoteca e um advogado pronto para trabalhar, mas só sobrariam cerca de $21 por semana. Eu estaria ferrado na primeira vez que um eletrodoméstico importante ou o carro quebrasse. Quando eu e minha esposa começamos a namorar, eu tinha uma pintura idiota em tela com uma lhama e um coelho que encontrei em um brechó. Eu mostrei a ela e disse o quanto eu adorei só porque era uma coisa aleatória e idiota de se encontrar. Por alguma razão, ela entendeu isso porque eu amo lhamas e elas são meu animal favorito. Então agora, toda vez que ela vê algo ou algo com uma lhama, eu a vejo se animar para me mostrar e fico animado com ela. Nunca me importei com lhamas. Não sei como ela fez essa conexão, mas nunca direi o contrário, porque ver seu rosto sempre iluminado é muito melhor. Minha namorada colocou uma tigela de doces no corredor do apartamento para o Halloween. Ela voltou para casa naquele dia e descobriu que ninguém levou nenhum doce e ficou desapontada. Durante a semana, eu tirava doces antes do trabalho ou quando ela estava dormindo. Ela ficou tão feliz que os vizinhos adoraram os doces. Ela faz isso todos os anos agora, e eu tenho que roubar os doces continuamente e fingir que são os vizinhos. Isso a deixa feliz e eu ganho doces de graça. Nós dois vencemos. O que você descobriu depois de um primeiro encontro que quebrou o acordo? Ele matou seu pai e foi acusado de agredir sua irmã. Ele tinha ordens de restrição contra ele não de uma, mas de 2 namoradas anteriores. Por fim, ele perguntou se poderia morar comigo no primeiro encontro. Inacreditável, mas obrigado pelo aviso, eu acho. Ele era advogado formado por uma boa escola. Olhe um pouco mais a fundo e ele teve 6 filhos com 5 mulheres diferentes. Um deles o odiava tanto que levou as crianças para a Alemanha para fugir. O caçula tinha 6 meses e ele ainda dormia no sofá da última filha.
Nos encontramos em um bar e ela começou a me contar como achava que eu me daria bem com o irmão dela. Depois de alguns drinks, acabamos indo ao bar onde o irmão dela trabalhava. Na verdade, ele era um cara legal. Continuamos tocando metal na jukebox e bebendo cerveja. Ela deixou de dizer que eu me daria bem com o irmão dela e passou a lembrá-la do irmão dela. Quanto mais ela bebia, mais ela dizia isso. Acabamos nos beijando, e ela ficou repetindo as merdas sobre o irmão enquanto esfregava a minha virilha. Eu me certifiquei de que ela chegasse em casa segura, mas essa merda me assustou tanto que nunca mais falei com ela. Americanos, o que há nos europeus que não faz sentido para vocês? Considerando que 30 minutos de carro é muito tempo. Eu costumava visitar a casa dos meus avós todo fim de semana. Tenho um amigo da Holanda que quase nunca via a avó porque ela morava muito longe. Foram 70 minutos de viagem. Aparentemente, na Alemanha, os apartamentos normalmente não vêm com cozinha, geralmente é comprado e instalado pelo inquilino. Quando vendemos nossa casa recentemente, uma alemã a viu e disse: "Vista é uma cozinha linda, será triste vê-la desaparecer." Eu fiquei tipo, vir para onde? Ela ficou tão animada quando eu disse que não iríamos levar a cozinha a lugar nenhum. Ela achou que a casa era uma verdadeira pegadinha por causa disso e ficou muito chocada quando o corretor de imóveis disse que ninguém leva a cozinha com eles. Cobrar pelos banheiros e cobrar pela água nos restaurantes. Parecem coisas que eu esperava que os americanos fizessem e que fossem os europeus a zombar. Eu acho que eles provavelmente são mais limpos como resultado. Seu filho acabou de gastar $600 do seu dinheiro no Fortnite. O que você faz? Crie uma conta Fortnite e destrua-o toda vez que ele tentar jogar. Falando sério, você provavelmente poderá cobrar o dinheiro de volta e a conta será banida. Roubar tem consequências. Faça-o trabalhar. A quebra de confiança seria devastadora, e uma punição como tirar o privilégio não é suficiente, ele precisa trabalhar para conseguir o dinheiro para pagar tudo de volta. Tempo é dinheiro, ele precisa aprender o valor daquilo que gastou. A punição deve ser adequada ao crime. Punição não relacionada apenas causa ressentimento. Eu digo que você apresenta 3 opções: vender o console para pagar, devolver o dinheiro e ter a conta banida, ou suspendê-los até que paguem metade, com a outra metade ainda vindo. Se eles trabalharem cortando grama, varrendo folhas ou removendo neve, o valor será pago rapidamente. É claro que você também pode negociar as opções disponíveis se eles tiverem suas próprias ideias, mas não forem moles. Eles precisam aprender. O que torna óbvio que alguém tem baixa inteligência. Muitas vezes errado, mas nunca em dúvida. Pessoas inteligentes têm autoconsciência para saber quando podem estar erradas. Certa vez, tive um debate acalorado com uma ex porque ela estava confiante de que os copos medidores secos segurados tinham um volume diferente do tipo de vidro líquido. A incapacidade de pensar por si mesmo, como se apegar a teorias da conspiração como forma de se sentir mais inteligente, como se visse a verdade. Não há necessidade de ir tão fundo quanto o pouso na Lua ou a Terra plana, basta olhar para a múmia alienígena que está circulando recentemente. Falando sobre QI e testes online obviamente idiotas. Parabéns, você fez um teste falso 2 vezes e soube as respostas na segunda vez. O tipo de pessoa que acredita naqueles anúncios de jogos para celular sobre como resolver um quebra-cabeça infantil significa que você tem 200 de QI. Uma mente pouco curiosa é sempre a maior indicação para mim de que alguém não tem inteligência. Eles acham que estão sempre certos, não estão abertos a aprender coisas novas ou a mudar de ideia. Qual é o segredo que todos os homens guardam e que as mulheres não sabem? Tocamos nossas bolas muito mais do que você pensa. Não por razões sexuais, essas coisas só precisam de alguns ajustes na maior parte do tempo. Ou apenas acariciamos como uma coisa de conforto. Adoramos elogios. Experimente e veja até onde você chega, porque embora possamos chamá-lo de coisas adoráveis, raramente recebemos esse tipo de atenção em troca, e suas palavras significam mais do que você jamais imaginará. Uma garota em uma festa disse que eu tinha um sorriso lindo há 15 anos e isso ainda fica comigo. Embora eu saiba que alguns caras têm medo de receber muitos elogios e não acreditam neles porque não estamos acostumados. Só faça um elogio se você estiver falando sério. Quando você nos pergunta o que estamos pensando e não dizemos nada, quase o tempo todo, isso é verdade. Ou isso, ou algo idiota e imaturo que não precisa ser dito.
Qual foi a coisa mais estranha que um profissional médico disse casualmente para você? Quando eu tinha uns 20 anos, meu endocrinologista me olhou bem e perguntou: Você está bem com seu rosto tão assimétrico? Eu realmente nunca tinha notado isso antes, mas definitivamente percebi desde então. Obrigado. Isso não é brincadeira. Uma profissional médica disse: Eu era viciada em heroína, então sou muito boa nisso, enquanto ela colocava uma agulha em meu braço. Eu ri tanto. Moro na zona rural da Irlanda, o cirurgião que substituiu meu quadril também é agricultor. Um dia antes da minha alta ele veio fazer a ronda, disse: Eu talvez não te veja amanhã, depende do cachorro. Então eu falei: O que há com o cachorro? Ele me disse que seu cachorro quebrou uma perna e iria consertá-la amanhã, mas não tinha certeza de que horas, então eu disse: Claro, traga o cachorro e eu vou cuidar dele. Com certeza ele chegou com o cachorro, um adorável border collie com a perna engessada. Ele ficou comigo assistindo TV até o médico terminar de recolocar outro quadril e estar pronto para me dar alta. Recentemente percebi a diferença de força entre homens e mulheres e não sei como me sentir. Meu adorável namorado e eu estávamos abraçados na cama antes de eu começar a brincar e fazer cócegas nele. Ele tem muito mais cócegas do que eu, então tenho a vantagem. Ele estava rindo falando sobre como era injusto e como eu deveria parar, e eu joguei a carta do "ou me faça", e então começamos a jogar luta livre. Eu cresci apenas com irmãs, enquanto ele cresceu com irmãos, então obviamente ele é muito melhor nesse tipo de coisa. Ainda assim, fiquei chocado com a facilidade com que ele conseguiu me manter completamente imobilizado. Se ele agarrasse meu braço, eu simplesmente não conseguiria movê-lo. Confio no meu namorado de todo o coração e não acho que ele faria algo para me machucar, é claro. Mesmo quando ele estava me prendendo, ele estava me dando beijos fofos na testa e outras coisas, então foi definitivamente um momento de brincadeira positivo entre nós. Ainda acho intimidante que a diferença de força seja tão total. Conheço algumas feministas estranhas que precisam dessa verificação da realidade, especialmente agora com mais filmes retratando mulheres espancando homens em brigas falsas. Os homens têm uma enorme vantagem em termos de força, e eu malho e estou em boa forma e isso não significou nada.